Oi, eu sou o pastor Felipe e comecei uma jornada de leitura do Diário de John Wesley. E estou compartilhando com vocês, cada dia eu leio um ano. Ontem eu li o ano de 1735 e hoje será o ano de 1736. Venha ler comigo. 1736. Dificuldades a bordo. Dia 15/1, quinta-feira. Foram feitas queixas ao Sr. Oglethorpe sobre a tripulação desigual de água entre os passageiros, a distribuição desigual de água entre os passageiros. E ele designou novos oficiais para se encarregarem disso. Por esse motivo, os oficiais anteriores e seus amigos ficaram grandemente exasperados contra todos nós, a quem eles imputaram a mudança, mas a fúria do homem será transformada para o teu louvor. Dia 17/1, sábado. Muitas pessoas ficaram impacientes devido ao vento contrário. Às 7 horas da noite, elas sossegaram por conta de uma tempestade que se tornou cada vez mais forte até as 9 horas. Aproximadamente nesse horário, uma onda mais alta quebrou por sobre o navio de popa a proa, entrando pelas janelas da cabine cerimonial, onde 3 ou 4 de nós estávamos, e nos revelou por toda a parte. Nos envolveu por toda a parte. Entretanto, uma pequena cômoda com um espelho protegeu-me do choque principal. Por volta das 11 horas, deitei-me e em pouco tempo adormeci, embora em dúvida se acordaria vivo e ainda mais envergonhado por causa da minha relutância em morrer. Quão puro de coração deve ser quem se regozija em aparecer diante de Deus num momento de perigo. Pela manhã, ele repreendeu os ventos e o mar, e houve uma grande calmaria. Dia 18/1, domingo. Demos graças a Deus pelo nosso livramento, do qual poucos estavam apropriadamente conscientes, mas os demais, em meio aos quais a maioria dos marinheiros negaram que estivéssemos em algum perigo, mal pude acreditar que tão pouco bem havia sido feito em face do terror em que estiveram antes. Porém, não podem obedecer a Deus por muito tempo, devido ao medo, aqueles que são surdos para as razões do amor. Dia 23/1, sexta-feira. À noite começou outra tempestade. De manhã, ela aumentou tanto que o capitão foi forçado a deixar o leme do navio. Eu nada pude dizer a não ser: como é que tu não tens fé, visto estar ainda pouco disposto a morrer? Por volta de 1 hora da tarde, quase tão logo eu saí da grande porta da cabine, a onda não quebrou como era usual, mas veio como uma maré cheia e escorregadia pelo lado da embarcação. Eu fui jogado para o alto e por um momento eu fiquei tão aturdido que eu mal conseguia erguer minha cabeça antes que o mar devolvesse morta. Mas graças a Deus eu não tive nenhuma lesão, afinal. Aproximadamente à meia-noite a tempestade cedeu. Dia 25/1, domingo. Ao meio-dia, nossa terceira tempestade começou. Às 4 horas, ela estava ainda mais violenta que antes.
Agora, de fato, poderíamos dizer, as ondas eram poderosas e enfureciam-se horrivelmente. Elas se erguiam até os céus e baixavam-se até o inferno. Os ventos rugiam ao nosso redor e os que nunca ouvi antes assobiavam, tão distintamente como se fossem voz humana. Passamos 2 ou 3 horas depois das orações conversando apropriadamente para a ocasião, confirmando uns aos outros na calma submissão à sábia, santa e graciosa vontade de Deus. E agora, a tempestade não parecia tão terrível como antes. Abençoado seja o Deus de toda consolação. Às 7 horas, fui até os alemães. Há algum tempo tenho observado a grande seriedade do comportamento deles, a contínua prova da sua humildade ao realizarem trabalhos servis em favor de outros passageiros, o que não acontecia com qualquer um dos ingleses a bordo, pelos quais pediam e não recebiam pagamento, dizendo que isso era bom para os seus corações orgulhosos. E seu amoroso Salvador tinha feito muito mais por eles. E que todos os dias ele lhes dava a oportunidade de mostrar mansidão, o que nenhuma injúria poderia mudar. Se eram empurrados, atingidos ou jogados no chão, eles se levantavam novamente e iam embora, mas nenhuma queixa era encontrada em suas bocas. Houve então uma oportunidade de saber se eles estavam libertos do espírito do medo, assim como do orgulho, raiva e vingança. Na metade do salmo, por meio do qual o trabalho deles começou, uma onda quebrou sobre o navio, fez a vela principal em pedaços, cobriu o navio e esparramou-se entre os convéses, como se a grande profundeza já o estivesse tragado. Um terrível grito foi ouvido entre os ingleses. Os alemães, no entanto, cantaram calmamente. Mais tarde, perguntei a um deles: "Você não estava com medo?" E ele respondeu: "Graças a Deus, não." E eu perguntei: "Mas as mulheres e crianças não estavam com medo?" E ele respondeu suavemente: "Não, nossas mulheres e crianças não estão com medo de morrer." Logo em seguida, fui até seus vizinhos, que choravam e tremiam, e mostrei-lhes a diferença na hora da provação entre aquele que teme a Deus e aquele que não o teme. À meia-noite, o vento cessou. Este foi o mais glorioso dia em que vi até então. Dia 30/1, sexta-feira, tivemos outra tempestade que não nos causou nenhum outro dano a não ser rachar o traquete. Com nossas camas molhadas, eu me deitei no chão e dormi profundamente até de manhã. Acredito que não achei mais necessário ir para a cama, como chamam aquilo. Dia 1/2, domingo. Falamos com o navio da Carolina e quarta-feira, dia 4, entramos nos Entreitos. Por volta do meio-dia, as árvores eram visíveis dos mastros e à tarde do convés principal. À noite, a mensagem foi sobre estas palavras: uma grande e eficaz porta está aberta. Não permita que alguém a feche. Finalmente em Savannah, dia 5/2, quinta-feira.
Entre 2 e 3 horas da tarde, Deus nos levou a salvo até o rio Savannah. Lançamos âncora perto da ilha Tibbe, onde os pinheiros correm ao longo da orla, formando um panorama agradável que mostra a florescência da primavera no vigor do inverno. Dia 6 de fevereiro, sexta-feira, aproximadamente às 8 da manhã, colocamos os pés pela primeira vez em solo americano. Uma pequena ilha despovoada do outro lado de Tibbe. O senhor Oglethorpe conduziu-nos a uma pequena elevação, onde nos ajoelhamos para darmos graças. Depois, ele pegou o barco para Savannah. Quando o restante das pessoas veio à orla, chamamos o nosso pequeno rebanho para orarmos juntos. Diversas partes da segunda mensagem foram maravilhosamente apropriadas para o momento, em especial os relatos sobre a coragem e sofrimento de João Batista, as orientações do Senhor aos primeiros pregadores de seu evangelho, sua dificuldade no mar e livramento com essas confortáveis palavras: sou eu, não temo. Dia 7 de fevereiro, sábado, o senhor Oglethorpe retornou de Savannah com o senhor Spangenberg, um dos pastores dos alemães. Logo me certifiquei de que espírito era ele, e lhe pedi conselhos com respeito à minha própria conduta. E ele me disse: meu irmão, primeiro devo lhe fazer uma ou duas perguntas. Você tem testemunho de si mesmo? O Espírito de Deus testemunha com o seu espírito que você é filho de Deus? Fiquei surpreso e não soube o que responder. Ele observou isso e me perguntou: você conhece Jesus Cristo? Pensei um pouco e respondi: eu sei que ele é o Salvador do mundo. Verdade, ele retrucou. Mas você sabia que ele salvou você? E eu respondi: eu espero que ele tenha morrido para me salvar. Ele apenas acrescentou: você conhece a si mesmo? Eu conheço, respondi. Mas temo que essas palavras foram vãs. O encontro com os indígenas. Dia 13 de fevereiro, sexta-feira. Alguns índios mandaram um recado sobre sua intenção de virem até nós. Em nosso curso tivemos essas palavras: ainda diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão para outra, dizendo: vamos rapidamente orar diante de Deus e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei, sim, muitos povos e nações fortes buscarão o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e orarão diante do Senhor. Dia 14/2, sábado. Aproximadamente a 1h da tarde, Tomokati, o sobrinho dele, e Tleal-Nohi, sua esposa, Sinalque, com 2 outras mulheres e 3 crianças índias, vieram a bordo. Tão logo entramos, todos eles se levantaram e apertaram nossas mãos. E Tomokati falou: eu me alegro que tenham vindo. Quando estive na Inglaterra, desejei que alguém pudesse me falar da grande palavra. Minha nação também desejava ouvir, mas agora estamos todos confusos. Ainda assim, estou feliz.
que tenham vindo. Eu falarei a todos os homens sábios de nossa nação, de nossas nações, e espero que eles me ouçam. Mas não queremos ser feitos cristãos, como os espanhóis fazem cristãos. Queremos ser ensinados antes de sermos batizados. Olha que maravilha. Ao que respondi: há apenas um, aquele que está nos céus, o único capaz de ensinar sabedoria aos homens. Embora tenhamos vindo de tão longe, não sabemos se ele terá prazer em ensiná-los, através de nós ou não. Se ele ensinar, você aprenderá sabedoria, mas nós não podemos fazer nada. E então nos retiramos. Dia 15 de fevereiro, domingo, outro grupo de índios se aproximou, todos altos, bem afeiçoados, com uma notável delicadeza em seu discurso, gentileza em todo seu comportamento. À tarde eles voltaram para casa, a não ser 3 que preferiram seguir com o senhor Oglethorpe. Dia 16 de fevereiro, segunda-feira, o senhor Oglethorpe partiu para o novo assentamento no rio Alatamarral e levou consigo 50 homens, além do senhor Iglan, do senhor Hensdorf e os 3 índios. Dia 19 de fevereiro, quinta-feira, meu irmão e eu pegamos o barco e, ao passarmos por Savannah, fizemos a nossa primeira visita aos pobres pagãos da América. Mas nem Tomohati, nem Sinalki estavam em casa. De volta, esperamos pelo senhor Carlston, o magistrado principal de Savannah. De lá seguimos com o senhor Spagenberg até os irmãos alemães. Às 11, retornamos para o bote e viemos para a nossa embarcação, chegando por volta das 4 da manhã. Dia 24/2, terça-feira, o senhor Oglethorpe retornou. No dia seguinte, despedi-me da maioria dos passageiros no navio, que pareciam sérios. Pode ser que nem todas as sementes tenham caído em solo pedregoso. À tarde, voltei para Savannah, de onde o senhor Spagerberg, o bispo de Nitman e Andrew Dober seguiram conosco até a residência da senhora Musgrove para escolher o local da pequena casa que o senhor Oglethorpe prometera construir para nós. Devido aos problemas com o nosso barco, fomos então obrigados a passar a noite por ali. Mas onde quer que estejamos, é a mesma coisa, se for pela vontade do Pai que está nos céus. Em nosso retorno, no dia seguinte, o senhor Quincy, em cuja casa estivemos mais tarde, o senhor Delamotte e eu aceitamos ficar com os alemães. Tínhamos agora a oportunidade de observarmos no dia a dia todo o seu comportamento, uma vez que estávamos todos no mesmo quarto, de manhã até a noite, exceto pelo pouco tempo que passávamos caminhando naquele lugar. Eles estavam sempre ocupados, sempre contentes e bem-humorados uns com os outros. Toda raiva, disputa, ira, amargura, queixa e maledicência eram deixados fora. Eles andavam de modo digno da vocação para a qual foram chamados, e adornavam o Evangelho do nosso Senhor
em todas as coisas. Dia 28 de fevereiro, sábado, os alemães se reuniram para se consultar a respeito dos assuntos da igreja, e o senhor Spangenberg seguia em breve para a Pensilvânia e bispo Nitschmann para a Alemanha. Depois de horas em conferência e oração, eles passaram a eleição e ordenação de um bispo. A grande simplicidade e solenidade quase me fizeram esquecer o intervalo de 1700 anos. Imaginei-me em uma daquelas assembleias onde a aparência não existiam, mas Paulo, o fazedor de tenda, ou Pedro, o pescador, presidiam com a demonstração do Espírito Santo. Espera um pouquinho. Dia 29, domingo. Ao saber que o senhor Oglethorpe não voltaria mais para Savannah, antes que ele fosse para Frederica, eu fui obrigado a voltar para o navio novamente. O senhor Spangenberg seguiu-me até lá, onde recebi 2 ordens e instruções sobre os diversos assuntos. Depois seguimos para as orações públicas. Em seguida, fomos revigorados pelas diversas cartas da Inglaterra. E eu não posso deixar de observar quão cuidadoso é nosso Senhor no retribuir o que quer que lhe entregamos. Quando deixei a Inglaterra, estava principalmente temeroso por 2 coisas: que eu nunca mais tivesse tantos amigos fiéis quanto os que deixei lá, e que a chama do amor acesa em seus corações esfriasse e morresse. Porém, quem conhece a misericórdia e o poder de Deus? 10 amigos de 10 amigos estou separado por algum tempo, e ele me abriu uma porta em toda a igreja. E quanto às pessoas que deixei para trás, seu Espírito seguiu adiante, ensinando-lhes a não confiarem em homens, mas naquele que ressuscitou os mortos e chama as coisas que não existem como existissem. Por volta das 4, depois de me despedir do Sr. Spangenberg, que na manhã seguinte partiria para Pensilvânia, retornei para Savannah. Essa foi a leitura do ano de 1736 até o mês de março. Amanhã a gente continua. Obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe você. Até logo. Tchau.